Pode começar? Eu sou Linamara Riso Batistella, eu sou formada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Fiz a residência aqui na USP, na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas. Sou médica fisiatra, tenho o título de especialista feito pela Associação Médica Brasileira, com o apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, e sou a fisiatra número 1 no Conselho Federal de Medicina. Mas a número 1 não é por mérito, é pelo registro rapidamente feito, porque eu sempre gostei de registrar tudo que eu faço. E o registro é obrigatório, mas muitos dos nossos colegas ainda negligenciam. Eu fui presidente da Associação de Medicina Física e Reabilitação Internacional, a International Physical and Rehabilitation Medicine, que congrega 200 países e que tem hoje o condão de organizar a medicina física e reabilitação em todo o mundo. Fui coordenadora dos guidelines em reabilitação da Organização Mundial de Saúde, que significou a proposta quais são os objetivos e como os países devem se comportar com relação à medicina física e reabilitação no sistema de saúde, público e privado. E sou também responsável pelo Centro Colaborador da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde para a Reabilitação. Dirijo o Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas desde 1986 e me tornei professora da Faculdade de Medicina, sou professora titular da Faculdade de Medicina desde 2001, quando implantamos no mesmo tempo, por uma coincidência feliz, as disciplinas de Medicina Física e Reabilitação no currículo médico, como disciplinas obrigatórias. E hoje são 5 módulos, são 5 disciplinas que acompanham o aluno durante toda a formação. E eu falo isso porque tem uma importância enorme nós formarmos médicos com essa visão centrada na pessoa, resolvendo as questões funcionais que hoje têm um grande impacto nos dias vividos com incapacidade, na perda da força de trabalho no âmbito da sociedade, no âmbito da produção. Então, ensinar hoje reabilitação tem um significado direto de reduzir a carga da doença na sociedade. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar da fisiatria? Você já estava estudando medicina? Como é que foi esse encontro? Eu estudei na única escola que, à época e durante muitos anos, tinha uma disciplina no currículo de graduação. O professor Figueiredo Ferraz, o professor Walton Carneiros, que foram precursores da medicina física e reabilitação no Brasil, fizeram toda a sua formação nos Estados Unidos, no Cruzen e no Ruskin Institute. Eram professores da Faculdade de Medicina de Sorocaba, como eram professores também dessa escola, da USP. Mas era lá que eles tinham uma disciplina inteiramente voltada para a graduação e com uma formação muito rica. Quando a gente olha o panorama dos médicos fisiatras no estado de São Paulo e uma parte importante do Brasil, daquela época, eram todos formados na Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica, que pela sua formação humanista sempre teve como princípio olhar o indivíduo de forma holística. Portanto, a reabilitação era uma disciplina muito forte. Eu me apaixonei pela disciplina, eu sempre gostei de biofísica, sempre gostei de física médica, virei monitora da disciplina e quando eu terminei a Faculdade de Medicina, eu já tinha certeza que era isso que eu queria fazer. Prestei exame na Santa Casa, que tinha uma residência muito consagrada, prestei exame na USP, passei nas duas e decidi ficar na USP porque aqui eu tinha os mesmos professores que me acompanharam na graduação, o professor Walton Carneiro e o professor Eduardo Carlos Figueiredo Ferraz. Eu tenho uma dívida de gratidão porque eles me inspiraram como aluna e me formaram como especialista. Tinha algum preconceito na época, porque você era mulher, dentro da área fisiatra? Não, eu acho que o preconceito que existiu dentro da medicina tem muito menos a ver com as especialidades e muito mais com o universo do trabalho nos hospitais. E as mulheres tendiam muito para as especialidades clínicas de consultórios, fora do ambiente dos hospitais. Mas se tive preconceito, olhei com muita pena para quem sentiu,
porque o preconceito é de quem sente e nem de quem recebe esse sentimento. Não posso dizer isso. Eu posso simplesmente afirmar que eu tive uma trajetória muito pavimentada pela força do grupo, eu sempre trabalhei em equipes, uma trajetória muito bem alinhada com os objetivos das instituições onde eu trabalhei. Basicamente, eu trabalhei no Hospital das Clínicas e na Faculdade de Medicina, e sempre olhando para a sociedade, para as necessidades da sociedade. Os sentimentos menores eu sempre não enxerguei, não vi, mas aprendi muito cedo que o preconceito que as pessoas tinham em relação às pessoas com deficiência era na época, mas continua sendo, fruto da ignorância e do sentimento de que a totalidade do que eu posso fazer está na dependência do que eu posso me movimentar, o que não é verdade. E o mundo da tecnologia nos mostrou isso. A partir de um equipamento, você controla o mundo sem sair do lugar. Portanto, aquilo que me parecia preconceituoso e falta de conhecimento, hoje se revela como o avanço que a estrutura médica e tecnológica tem para mostrar que o que vale realmente é a nossa força de vontade e não a nossa capacidade de nos movimentar. Você me perguntou quando eu me formei, eu me formei em 1974, fiz a residência aqui no hospital. Em 1977 eu fiz o concurso para o título de especialista, que este sim era um concurso que nos apavorava, porque eram os gigantes da reabilitação que estavam lá nos examinando. Eu fui para Belo Horizonte, fui examinada pelo meu queridíssimo professor Gilberto, e o professor Gilberto, que hoje tem, né, duas filhas fisiatras e uma nora, ele era impressionante como examinador, porque a cada pergunta, não apenas ele corrigia nossas respostas, como nos dava uma aula em paralelo. Então foi um exame muito, muito impressionante na minha vida. Mas no ano anterior, e isso vale a pena registrar, em 1976, já como residente, eu fui para o Rio de Janeiro para assistir o primeiro Congresso Internacional da Especialidade. Havia muitos outros que tinham acontecido antes, mas era o primeiro que eu ia. E era o congresso da International Federation of Physical and Rehabilitation Medicine. Quando eu entrei, foi no Hotel Glória, daqueles tempos áureos, né, do Hotel Glória. Do lado eles tinham feito, inclusive, uma construção para atender a todas as atividades do congresso e a exposição. Quando eu entrei na plenária e encontrei aqueles gigantes da nossa especialidade, o professor Gilberto, o professor Armando Carneiro, Gilberto Fonseca era um nome famosíssimo. O professor Araújo Leitão, que era o livro que nós estudávamos. O Odir Mendes, que foi o papa da reabilitação profissional. O que ele fez no Brasil se multiplicou pelo mundo. E eu viajei o mundo inteiro ouvindo falar de Odir Mendes, uma pessoa impressionante. Quando eu comecei a olhar todas aquelas pessoas, eu confesso que pela primeira vez eu tive um pouquinho de preocupação, uma sensação entre a emoção e o medo. E essas pessoas, assim como o Zereu, assim como o Praxedes, que era bem mais moço, mas já era uma figura importante, eles irradiaram uma aura associada a uma estratégia de formação naquele congresso, que todos nós que estávamos naquele momento lá, e eu quero lembrar também o nome do professor Orlando Zogby, um homem notável do Pará. Estou falando de algumas pessoas que não estão mais aqui, mas que merecem ser lembradas pelo que fizeram pela especialidade. Todas aquelas pessoas que estavam lá, eles tinham como princípio estimular, engajar os alunos, os residentes, mas também os alunos da graduação médica, para construir uma nova filosofia dentro da saúde. Era muito mais do que uma especialidade. Era entender a funcionalidade humana e traduzir isto dentro daquilo que desde 1947 já era uma verdade. Saúde não é apenas ausência de doença. Saúde é o completo bem-estar biopsicossocial. Bem-estar vai muito além daquilo que você tem, às vezes, dificuldade para fazer. Bem-estar significa você estar inserido na sociedade, inserido na produção, você ser capaz de tomar suas próprias decisões. E foi isso que alimentou o meu desejo de continuar nessa especialidade, porque eu sabia da importância do que nós estávamos fazendo. Não lembro disso. Eu trabalhei num grande hospital a vida toda, num hospital que teve
O compromisso da Organização das Nações Unidas e da Aliança Brasil-Estados Unidos na OEA, na Organização dos Estados Americanos, de formar os primeiros profissionais, os primeiros cursos de fisioterapia, terapia ocupacional, de orientação e mobilidade para cegos foram feitas aqui dentro. Foi esse hospital que construiu a base que hoje se acessa à medicina de reabilitação, pensando nas equipes multidisciplinares. Foi o primeiro hospital que teve uma residência. Os problemas que nós eventualmente tivemos eram problemas decorrentes da situação do sistema de saúde, mas a dificuldade era inerente ao próprio movimento da tecnologia e da formação de recursos humanos que todas as especialidades médicas tiveram. É evidente que é diferente trabalhar em São Paulo e no resto do Brasil. É muito diferente trabalhar na Universidade de São Paulo, que tem uma condição de orçamento própria, né, ligada diretamente à arrecadação e não dependente do governo. Talvez por isso a gente não tenha sentido tanto essas dificuldades. O fato é que a saúde no estado de São Paulo sempre esteve muito bem embalada pelos profissionais da Universidade de São Paulo. Então, as dificuldades eram ou pela falta da nossa luta em direção a essa melhoria do sistema, ou pelas dificuldades tecnológicas, já que as melhores tecnologias apareceram nos últimos 15 anos. Então, a eletroneuromiografia do meu queridíssimo professor Eduardo Figueiredo Ferraz, ele fazia as agulhas. Então, nós éramos treinados com agulhas que ele desenvolvia num laboratório na casa dele. Nós estudávamos em livros escritos em espanhol ou em inglês, porque não existiam livros em português. Mas isso foi um período muito curto. Entre o início da minha residência e o final da minha residência e o meu doutoramento na universidade, uma mudança espantosa, com uma rapidez, uma velocidade enorme. A ideia de ficar chorando o que perdemos nos impede de ver o que estamos ganhando. E eu sempre olhei para frente e eu sempre trabalhei com o maior interessado, que é o próprio paciente. Todas as nossas conquistas nesta casa aconteceram porque nós sempre tivemos uma aliança com a própria pessoa com deficiência. Os movimentos de pessoas com deficiência que surgiram em São Paulo e no Brasil nasceram aqui dentro. E nós acreditamos nesse papel da advocacy. É o interessado lutando pelos seus direitos e nós dando a estrutura, o subsídio, o conhecimento para que eles possam realmente se fazer presentes e representados no seio da sociedade. Eu acho que talvez essa diferença nas nossas estratégias dentro daqui da Universidade de São Paulo tenham feito esse avião andar mais rápido, né? Mas é um avião que se desloca em direção ao futuro. E o futuro para a medicina física e reabilitação será sempre muito mais brilhante do que para as outras especialidades. Porque como nenhum outro especialista, nós cuidamos de gente. Olha, na minha época tem uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo terminamos a residência Sérgio Lianza, que foi um grande nome, é um grande nome na reabilitação, o Cláudio Gomes, eu e outras pessoas que depois acabaram migrando mais para a atividade privada ou para a atividade de consultório, distante um pouco do centro de reabilitação. Maria Eugênia, que está hoje em Santos, mas que foi durante muito tempo a liderança na CD, também é dessa época. Nós éramos um grupo muito bem articulado, entusiasmado, e por isso que saiu a revista de reabilitação, e por isso que saíram os congressos latino-americanos, brasileiros, por isso que se fortaleceu a sociedade. Nós tínhamos bastante energia e uma boa articulação com os nossos mentores, que já tinham 20, 25 anos mais do que nós, tinham muita energia, mas tinham ainda muito compromisso com o trabalho do dia a dia. Nós tínhamos menos compromisso com esse trabalho do dia a dia, embora estivéssemos todos, né, envolvidos com a universidade, e tínhamos muita energia para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse foi algo determinante. A doutora Júlia Greve, que na época também, né, é mais ou menos contemporânea e que também se identificava claramente com essa luta de crescimento da especialidade. E o crescimento se dá, acima de tudo, pela disseminação do conhecimento, pela construção de uma boa relação com a sociedade
E nós sabíamos fazer isso acontecer. De um lado, a gente olhava para o Rio Grande do Sul, que sempre foi uma excelente referência em termos de qualidade, de crescimento, muito fortalecido dentro do sistema da saúde suplementar, porque eles tinham muita força dentro da Unimed. Então, tínhamos lá o professor Zereu, tínhamos outras representações da nossa idade, que eram como o professor o Carlos, pessoas que trabalharam muito para que a fisiatria estivesse inserida num panorama de atendimento com a mesma importância e o mesmo desfecho em termos financeiros, e isso é importante que se diga, das outras especialidades. Então, eu acho que essa foi uma lógica. Quando nós olhávamos para o Nordeste, nós tínhamos pessoas extremamente preparadas também, mas era no Centro-Oeste e no Sudeste, aonde, à exceção do Paraná, que sempre foi um pouco mais tímido nessa relação de formação de especialistas, então nós tínhamos uma bagagem em torno dessas pessoas que era muito uniforme. Nós falávamos a mesma linguagem, nós tínhamos os mesmos sonhos, nós tínhamos condições de nos reunir e pensar o futuro. E isso foi feito, e eu acho que foi feito de uma maneira elegante, sem que houvesse grandes soluços pelo caminho, mas com uma meta muito acertada. Fizemos a revista, o professor Sérgio liderou um livro que se revelou em 4 edições diferentes e sempre aprimoradas, uma série de outros acontecimentos na área da formação e na disseminação de conhecimento, congressos, cursos, coletâneas, publicações, que acabaram trazendo realmente a fisiatria no Brasil para o centro do conhecimento científico. Mas isso não bastava, isso não era suficiente, né? Nós precisávamos ir além. E buscar esse reconhecimento internacional foi uma das nossas propostas enquanto sociedade, e passamos a frequentar com muita insistência os congressos internacionais, os grandes serviços, visitar serviços, trazer as pessoas para compartilharem conhecimento e nós também, né, estarmos nos serviços, estagiando fora para levar o conhecimento. Eu acho que tudo isso ajudou muito, mas tivemos algumas oportunidades que tem que ser registrada, né? Eu fui convidada pela Federação Internacional de Hemofilia para coordenar um projeto, que era um projeto mundial de reabilitação em pacientes hemofílicos, que foi o objeto da minha tese de doutoramento. E com isso eu visitei a Suécia, vi o que tinha de melhor, conheci tudo que existia na Espanha e fui levar isso, trouxe não apenas para o Brasil, mas fui levar também para os países mais empobrecidos da África. Sobretudo o norte da África, que tem uma conexão incrível com a Europa, mas que está perto geograficamente, mas tão distante do ponto de vista sanitário. Isso me deu a exata dimensão de como a gente pode caminhar no terreno da política pública e como a gente precisa investir no engajamento e no fortalecimento do paciente. Quando ele faz advocacy, somos nós que saímos ganhando. Quando nós fazemos da advocacy, são eles que saem ganhando. E essa parceria dá certo, como deu certo aqui, quando a questão da fisiatria foi tão contemplada que exigiu-se uma secretaria apartada da Secretaria da Saúde para que as questões relacionadas à reabilitação tivessem efetivamente um grande destaque, que acabou, por ser em São Paulo, acontecendo a rede de reabilitação Lucy Montoro. Então, nós tínhamos no Hospital das Clínicas um centro de reabilitação, que continua existindo, e atendendo os pacientes internados nas enfermarias de lesão medular e de fraturas complexas. Isso evoluiu para cá, para exatamente onde nós estamos sentados, num espaço que se chamava Divisão de Reabilitação Profissional de Vergueiro, e que esta sim me traz uma lembrança incrível, porque no primeiro dia que eu cheguei aqui, me pediram que viesse para coordenar o trabalho, eu encontrei um documento que falava, esse centro de reabilitação, voltando um pouquinho à história, ele foi parte do financiamento da Organização dos Estados Americanos. Foi um projeto onde era preciso, no pós-guerra, né, pós-Vietnã, era preciso dar condições que essas pessoas voltassem ao trabalho. E essa foi uma unidade feita como modelo
que inspirou depois a reabilitação profissional do professor Odir Mendes. Mas eu cheguei aqui depois. Já existia o professor Odir Mendes e já existia a reabilitação profissional. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei um projeto de reestruturação numa unidade que era nova e que tinha bastante impacto na sociedade. E pela primeira vez eu ouvi, e nunca mais me esqueci, de duas pessoas que a gente deve respeitar muito no âmbito da reabilitação, o Otto Marques e a professora Matilde Neder, que eles disseram o seguinte: não é porque está dando certo que você não tem que pensar no futuro e não tem que pensar na reestruturação. Os projetos de reestruturação devem acontecer quando nós estamos indo bem, porque quando a gente está indo mal, talvez não dê tempo. Eu guardei isso com muita clareza na minha alma. Então, quando nós viemos para cá, ampliamos, modernizamos, trouxemos outros programas para cá, mas eu nunca me contentei com o que tinha, estou sempre olhando para frente. Então, quando nós tivemos o privilégio de estar à frente da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu digo nós, porque foi essa equipe que foi para lá, e essa equipe que previu, organizou e implantou 20 unidades da rede Luci Montoro dentro dessa modelagem. Este é o melhor exemplo do quanto a fisiatria tem reconhecimento nesse estado, tem reconhecimento no SUS e tem reconhecimento no governo federal. Mas eu posso usar um outro exemplo. Ela está em todos os programas de governo dos presidenciáveis. Ela está em todos os programas de governo dos candidatos a governo do estado de São Paulo. Nós somos considerados, enquanto reabilitação, enquanto medicina, um exemplo tão bom de programa que deu certo, como, por exemplo, o Bom Prato. Não é por acaso que se comparam dois programas devotados à questão da comunidade. É porque os governos precisam aprender a olhar para as pessoas. E nós temos a obrigação de fortalecer, no âmbito da saúde, esse paradigma que é cuidar das pessoas. Eu acho que a reabilitação faz isso. Então, quando a gente pensa se a reabilitação é uma especialidade que ainda está sendo discutida, ou que está em implantação, a melhor resposta que a gente deve dar é perguntar qual outra especialidade tem um arquivo da Lancet, a revista mais importante na área da saúde, que publica anualmente as necessidades de reabilitação no mundo inteiro. É um programa permanente da Organização Mundial de Saúde, junto com a maior revista médica do mundo, que faz o monitoramento das necessidades de reabilitação no mundo inteiro. Porque nós impactamos diretamente na sociedade e, inclusive, no custo da doença e a redução da capacidade produtiva. Então, esta é a reabilitação que nós fazemos aqui, a reabilitação que nós acreditamos. O quanto nós precisamos melhorar tecnologicamente sempre para devolver os indivíduos para a sociedade. Mas eu aprendi isso com os meus queridos mestres, foram a inspiração deles que nos trouxe até aqui. E nesse grupo que se formou junto conosco, esse grupo que era Júlia Greve, Sérgio Lianza, Cláudio Gomes, a Cláudia Fonseca, que foram pessoas de diferentes gerações, mas todas dentro de uma mesma década, que começaram a enxergar, olhar para frente a reabilitação e aproveitar os ensinamentos do Araújo Leitão, do professor Valdo Rolim de Moraes, do professor Walton Carneiro, do professor Eduardo Carlos Figueiredo Ferraz e da professora Satico, que vocês tiveram a oportunidade de entrevistar. Uma pena que a gente não possa trazer todos para esse vídeo, porque eles realmente fizeram a reabilitação. Olha, então veja, às vezes as pessoas confundem. Os exames acontecem de forma nacional, uma vez por ano, e nunca feito no mesmo lugar. Eu fiz em Belo Horizonte, muitos dos nossos residentes fizeram no Rio de Janeiro. Atualmente a gente faz aqui em São Paulo, porque São Paulo centraliza o maior número de residências, mas não necessariamente cada serviço faz o seu. O título de especialista é uma titulação, é a mais importante de todas, de caráter nacional. E cada vez a gente faz em algum lugar. Durante alguns anos foi feito aqui, depois foi feito de novo no Rio Grande do Sul, agora voltou para cá. Mas isso
É simplesmente qual é a disponibilidade que o serviço tem, porque é uma operação de guerra. Você para tudo para receber aí 50, 60 pessoas que vão passar por uma maratona de provas. Então precisa ter espaço, precisa ter gente para tomar conta. Mas necessariamente a gente faz o exame olhando para o Brasil, nunca é para o serviço. O exame tem que ser difícil, porque formar um especialista não é fácil. E na hora que eu chancelo o especialista, eu estou dizendo para a sociedade, essa pessoa está preparada. A responsabilidade é do examinador, é da sociedade. Não é simples, não é trivial você simplesmente ir lá tirar um papelzinho. Então o exame tem que ser difícil. O nível de reprovação que os nossos exames têm não são maiores do que das outras especialidades. Seria impossível a gente imaginar que todos estão preparados no mesmo patamar. E certamente aqueles que são reprovados vão melhorar a sua performance e vão voltar no ano seguinte. E, em geral, voltam muito melhor mesmo, mostrando que a forma como o exame é feito é absolutamente correta. Eu acho que qualquer área da saúde está passando hoje por uma revisão de propósitos e de princípios. Porque o mundo mudou e não é possível a gente pensar a saúde como se falava há 10, 15 anos atrás. Os custos da saúde têm que ser revistos, porque é impossível garantir saúde para todos e com equidade se nós não controlarmos os custos. A telemedicina veio para ajudar, mostra um futuro promissor. E se há alguma preocupação com relação à medicina física e reabilitação, nós podemos mostrar ao vivo e a cores como nós temos tratado os pacientes com sensores, com a robotização dos equipamentos, para garantir, acima de tudo, equidade. Porque o equipamento eu pago uma vez, o profissional eu pago todo mês. Eu preciso cada vez mais da inteligência do profissional e não da força. Então, investir em tecnologia significa, sim, reduzir custos. E nós provamos isso, porque se nós não provássemos isso, nós não conseguiríamos ter hoje 20 unidades trabalhando com a mesma sintonia. Você sabe que nós temos aqui uma residência com 30 alunos por ano, né? As residências em geral tem 2, 3, a gente tem 30. Eu tenho outro curso que suplementa a residência, que é de neurofisiologia clínica, que também acontece aqui. São mais 4 por ano, são 2 anos. Eu vou dizer para você que a experiência nossa na graduação, quando eu dou uma aula na graduação e eu vejo os olhinhos brilhando dos alunos, mostra que nós temos o caminho e o recado certo para o médico. Como é que eu olho para um paciente de forma holística, resolvo pontualmente as questões dele e o devolvo para a sociedade, sem abandoná-lo, estando junto, mas garantindo que ele tenha autonomia e suficiência para tomar suas decisões. Tratar uma dor é tão importante quanto tratar uma paralisia. Mas para eu tratar uma dor, eu preciso entender quem é a pessoa que está atrás dessa dor. Eu preciso entender também quem é a pessoa e quem é a família que está atrás dessa paralisia. E essa visão absolutamente integral e integrada dos saberes da equipe é que faz a diferença. Não tem um aluno que passe por essas salas, por esses laboratórios, que não desperte o desejo de ser um médico melhor. E para ser um médico melhor, eu preciso entender a condição do paciente, seja aguda ou crônica, e eu preciso restaurar a funcionalidade. Ele não precisa ser um fisiatra, mas ele precisa ser capaz de entender que a função vai muito além da estrutura. Eu posso quebrar uma perna e continuar andando, se eu tiver uma boa reabilitação. Ou eu posso simplesmente ter um entorse de joelho e nunca mais sair da cadeira, porque eu não fui tratado. A estrutura é só um detalhe. A funcionalidade de cada segmento é fundamental. E nós sabemos fazer isso porque acoplamos o movimento e o cérebro. Por isso que tudo aqui nosso tem realidade virtual, tem estímulo cognitivo. Os alunos saem daqui encantados. E eles logo descobrem que ser parte da família fisiátrica, os nossos alunos da graduação, tem um significado enorme no reconhecimento de como eu sou médico na sociedade. Porque se alguém gosta de medicina, precisa conhecer a fisiatria. Porque não tem nada nas especialidades médicas que chegue tão perto do doente e das necessidades do doente do que o médico fisiatra. Eu não tenho nenhum problema em ter um número maior de fisiatras. Aliás, eu tenho pena nos nossos exames de seleção quando eu não posso ter todos.
Os alunos procuram a nossa especialidade com muita insistência, porque eles entendem que nós chegamos muito perto do paciente, mas não apenas do paciente, do coração do paciente, da cabeça desse paciente, da esperança que nós deixamos para ele no pós-saúde. Porque a saúde é um bem-estar permanente. E se eu tenho uma lesão, eu não deixei de ter saúde. E é isso que a gente ensina para os pacientes e para os nossos alunos. Dani, você é minha cabeça? Eu acho que uma coisa importante da fisiatria, muito importante na fisiatria, isso. Uma coisa muito importante na fisiatria é como é que a gente leva essa mensagem para a comunidade. O fisiatra é o médico integral que leva um estímulo para o cérebro e para o músculo para garantir que ele tenha uma condição funcional adequada. É triste e pobre falar em reabilitação física. Nós somos um conjunto. Não existe reabilitação neurológica, porque o nervo está junto com o músculo e com o osso e ele precisa ser trabalhado globalmente. Menos ainda a reabilitação ortopédica, porque a ortopedia é uma especialidade valiosíssima e ela não precisa ser reabilitada. A reabilitação nas fraturas ortopédicas, nas lesões ortopédicas, as reabilitações osteo-mioarticulares, elas não estão desprovidas da necessidade de um estímulo cognitivo. Erra o médico que fala em reabilitação neurológica, empobrece o tratamento o profissional da área que fala que é especialista em neurologia. Nós somos especialistas em pessoas. A reabilitação é para a pessoa e nós tratamos pessoas que têm cérebro, ossos, músculos, vasos e uma vontade incrível de viver a vida. Eu acho que tem uma frase linda. Não é minha, é do Walt Disney. É divertido fazer o impossível.